Olá, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença e já te pedir um favor, ativa a notificação para sempre receber os novos episódios. Meu WhatsApp é cheio de mensagem. Nossa, eu perdi aquele episódio, você não me avisou quando o episódio estava no ar. Então ativa a notificação, porque você sempre vai receber a notificação e ver se aquele assunto te interessa. 60% de quem consome esse podcast ainda não ativou a notificação e nem seguiu o canal. Então segue lá. E hoje um assunto muito importante. Vamos falar como a experiência do cliente vai mudar a partir dessas tendências de mercado. Eu trouxe um especialista no assunto, André Veloso. Muito obrigado pela presença. Obrigado a você pelo convite. Para a gente completar aquela nossa conversa, inclusive, se você não viu o outro episódio, assista, porque você está perdendo muita coisa boa. Sim, e 86% dos consumidores eles estão dispostos a pagar mais por uma ótima experiência de compra. Então, quando você tem uma boa experiência, você sempre está disposto a pagar mais. A gente vai te ensinar hoje como você vai fazer essa experiência. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. Materiais Pedagógicos da Flote, todos os materiais criados através da ciência e também com influência de quem está na área. Eu, por exemplo, auxilio ali na Flote na criação de materiais para a natação infantil. A plataforma Educar, para você estudar aí no conforto da sua casa ou para a gente levar cursos para a sua região, para a sua academia de forma presencial. Entre em contato lá no site plataformaeducar.net, mais de 200 cursos, ou leve os nossos cursos de forma presencial. Aplicativo da SwimTrack, como a gente falou no episódio anterior, a importância de você ter os dados e a comunicação com o seu cliente. Então imagina lá, o pai está no escritório, recebe um vídeo mostrando a evolução do seu filho. Então cria essa conexão com os seus alunos ou com os pais dos seus alunos. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Acesse o site sobrasa.org, diversos dados sobre prevenção e segurança aquática para você levar no dia a dia das suas aulas. E a Manta, nova metodologia de natação com preço super acessível. Vou te falar que é 50% do valor da concorrência. Entra no site do Instagram ali, Metodologia Manta, e venha conhecer essa nova metodologia. Mas vamos deixar de papo, André. Fala aí para o nosso público, de que forma as mudanças no comportamento do consumidor vão impactar a experiência do cliente? Elas vão impactar 100%. Não tem outra forma de começar essa conversa. Toda vez que o consumidor muda, o meu negócio muda. Ou, no mínimo, eu tenho que olhar se ele muda. Tem certos comportamentos que não me afetam. Pode dizer, bom, a pandemia afetou todo mundo. É um exemplo claro de que eu preciso olhar para o meu negócio e mudar a partir do que acontece. Agora, o verão. Qual é a tendência do verão? Essa tendência pode me afetar mais ou menos. Mas se eu não olho para ela, eu não consigo aproveitar ou explorar. Então, a gente, por exemplo, quando a gente fala de esporte ou de natação, o crescimento do beach tênis. Vamos pegar uma mudança recente, né? O consumidor, nas grandes cidades que não tem praia, não fazia nenhum esporte de areia. Não fazia, não tinha quase praticante. De repente, em um ano, a quantidade de quadros de beach tennis que você tem por aí é enorme. Isso muda o hábito das pessoas. Isso muda a forma como elas se relacionam com o esporte de verão. Como é que isso vai me afetar? Só que muitas vezes esse gestor, esse dono de academia ou de outra área, ele fica tão dentro do seu dia a dia que às vezes ele não percebe essas mudanças. Como ele consegue ter acesso ou descobrir o que vem aí pela frente? Bom, você tem diversos estudos que você pode olhar e você tem diversos lugares para buscar essa informação. Normalmente, se você pesquisa por tendências, você vai achar um monte de gurus falando sobre isso. Eu sempre recomendo olhar estudo das grandes consultorias, da Pricewaterhouse, da Ernst Young, da Andersen. Esses estudos têm sempre uma versão pública, que é um resumo, e aí você, a partir do resumo, pode aprender um pouco mais sobre cada uma delas e ver como elas são aplicadas na sua área. Mas tem uma coisa importante para a gente começar. Então, já que a gente falou aqui de aproveitar, sem ser teórico, mas eu preciso colocar para vocês a diferença entre moda e tendência. Moda é uma coisa que acontece, cresce e passa. Tem gente que divide moda em dois tipos, mas eu não vou complicar a sua vida aqui, não. Tendência é um comportamento que vai crescendo e se estabelece. Por que essa diferença é importante para a gente começar?
A moda, como ela passa, eu tenho que entender quanto tempo eu vou ficar nela. Tem gente que divide a moda em modas um pouquinho mais longas e ondas, porque aí é igual a onda mesmo, né? Nada mais adequado, se a gente está falando de água, do que onda. Porque ela vem, sobe, cresce, leva tudo que tem no caminho e depois recua. Então, cuidado, porque moda passa, tendência se estabelece. Então, dá uma olhada quando pesquisar, você não está olhando a moda. O beach tênis tem cara de moda. Quer dizer que não vai ter mais nenhuma quadra em São Paulo? Não. Não vai ter mais nenhuma quadra nas grandes cidades de praia? Vai, mas vai diminuir bastante. Vai ter o fenômeno da paleta mexicana, que a gente lembra, de repente tudo que era sorvete virou paleta mexicana, e hoje em dia, se quiser tomar em grandes cidades, você tem que procurar. A tendência não. Uma tendência de comportamento, por exemplo, que a gente viu recente, é essa tendência dos nômades digitais, que é gente que não tem casa. Por quê? Porque como a conexão melhorou, eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo. Isso é uma tendência. As pessoas não vão voltar para suas casas e parar de viajar. Isso dá para entender bem a diferença dos dois conceitos e de por que você tem que se preocupar com a tendência e nem tanto com a moda. Uma forma que eu utilizo muito é você ver o que está acontecendo lá fora. Então, a gente olhar os países mais desenvolvidos, que geralmente as tendências que estão lá vão vir para cá um dia. Então, eu falo que é uma bola de cristal muito fácil. E ainda com redes sociais, que você consegue ter esse acesso fácil. Então, o que está sendo feito nas piscinas lá da Europa? O que está sendo feito nas piscinas dos Estados Unidos? Com certeza, elas vão vir para cá um dia. Então, é uma forma muito simples, rápida, de você saber o que está surgindo aí no mercado. E como as marcas ou empresas podem antecipar essas tendências na prática aí do dia a dia? Uma vez que eu consiga achar o meu caminho, então pode ser olhando as piscinas lá de fora, pode ser olhando o comportamento dos meus clientes e pode ser principalmente olhando o comportamento fora do meu negócio. Então esse também é um ponto importante. Existe uma atividade chamada cool hunting. Tem gente que fica só olhando tendência, né? Eu fiz um curso muito interessante no ano passado para aprender a fazer isso. Então, você olha certos comportamentos e tenta traduzir para o seu negócio, né? Por exemplo, a gente inclusive falou um pouquinho no outro episódio sobre sustentabilidade e tudo isso. Qual que é o impacto na vida das pessoas? Você começa a perceber uma vontade maior em consertar do que em comprar, em reutilizar do que comprar. Então, se eu ofereço produtos mais duráveis, talvez eu tenha uma vantagem. Ou se eu consigo reutilizar o que eu tenho, talvez eu tenha uma vantagem. Então, identifiquei antes, posso fazer. Então, esse é o primeiro ponto. Tentar olhar para fora do seu negócio e entender o que vai chegar. Depois, analisa o real impacto que isso tem no seu dia a dia. Tira a sua emoção. Primeiro passo, tira a emoção. Gosto ou não gosto, não importa mais. O que importa é, vai mudar o meu negócio ou não? Vai mudar? Posso me diferenciar usando isto, sim ou não? Às vezes não é para você. Às vezes é muito grande. Às vezes é uma onda que não dá para deixar de surfar também. Não gosto, mas preciso. Então, faço a segunda avaliação. E aí, eu preciso traduzir numa ação de dia a dia, prática e pequena, para começar. O que eu recomendo? É muito difícil. Por que é difícil inovar? Vou dar um passo para trás. Por que é difícil inovar? Porque você tem medo. Você sempre deu aula daquele jeito. Você sempre botou 2 alunos por raia, um professor para cada 2 raias, 20 minutos de aquecimento, 30 minutos de exercício, 10 de conversa. Estou aqui inventando, tá? Mas sempre fez isso. Tua academia está cheia. Por que você vai mudar? Piscina está sempre ali cheia. Tem períodos melhores, piores, mas há 40 anos você está estabelecido. Dá medo de mudar. E dá mesmo, tá? Não é você. Todo mundo tem esse receio. Todo mundo, na hora de mudar, fala, cara, isso der errado. Então, uma técnica importante é não mexe no que te dá mais dinheiro, no que te sustenta. Escolhe um serviço lateral, uma oferta que não é tão grande, uma coisa que, se não der certo, não fecha o teu negócio e testa por ali. Então, digamos que você
nunca usou um aplicativo como esse e agora está ouvindo aqui pela primeira vez e fala, caramba, estou perdendo tempo, já devia ter feito. Você não precisa começar com todos os teus alunos. Esse é o segredo da inovação. Pega um grupo deles e testa. Segunda dica importante, escolhe bem com quem você testa. Porque às vezes a gente tem uma tendência a testar com aquele cara que é o problema. Mas se ele já é um problema hoje, talvez ele siga um problema. Talvez ele não consiga mudar isso de primeira. Eu fiz um trabalho recente, por exemplo, para uma companhia de energia elétrica. Porque eles queriam estimular o pagamento via Pix. Então, preciso melhorar a experiência. Estou falando aqui porque nós estamos falando de tendência. Tendência é ser tudo digital, tendência é não pagar mais nada em banco. E quando a gente começou a conversa, o objetivo deles era tirar o cara da lotérica, porque paga na lotérica, a companhia de energia elétrica paga uma taxa para o banco, que paga uma taxa para a lotérica, portanto, é o processo mais caro que tem. A gente foi estudar esse cliente, foi olhar a tendência de comportamento, foi olhar modelo de comportamento, e a gente descobriu que esse é um grupo de gente de mais idade, para quem pagar na lotérica não é só uma conveniência, é um programa. Ele gosta de sair de casa. O que ele faz de manhã? Ele vai lá, ele joga, ele encontra os amigos, ele conversa com o pessoal da lotérica. Então, a manhã dele é usada para pagar contas. Então, a gente voltou e falou, não testa com eles, porque vai dar errado. A gente não vai nem saber se a mudança é boa, porque vai dar errado. Com quem que a gente tem que testar? Vamos testar com o cara que já paga a conta no telefone, porque aí vai ser ainda mais fácil. E aí a gente tem que ver se ele vê valor. Então, às vezes, eu quero testar uma metodologia nova, põe num horário em que o impacto não é tão grande. Eu quero testar um material novo, testa. Se você tem receio de levar a tendência, testa onde você está mais tranquilo. A gente já viu muitas marcas em muitos lugares quebrarem a cara porque mudaram completamente na frente do consumidor. E aí, a hora que não deu certo, eu não tenho mais o que fazer. Eu mudei. Eu não sou nem mais o antigo, não conquistei no novo e não dei certo. Então, esta é a maior dica que eu posso dar. Use no seu negócio onde você tem segurança de testar, onde não vai te tirar o sono. Aprende com isso e aí expande para todo o teu negócio. E um ponto importante que você falou é tirar o seu sentimento, né? Eu, como professor universitário ali que formo diversos alunos, logo que chegou o online, chegou os cursos, as pós-graduação online, era um sentimento, né? A gente é muito resistente. Não, presencial é melhor, mas como melhorar esse modelo online? Porque não era simplesmente passar o que você estava fazendo no presencial para o online. Então, você tinha que saber qual era essa tendência, que é uma tendência que ficou, e você tinha que se adaptar a esse novo mercado, mesmo a gente sabendo que não vai ter o mesmo resultado, que não é a mesma qualidade, mas é a tendência do mercado e eu tenho que me adaptar. E você falou muito também ali do diferencial, como se destacar. Mas também algumas vezes esse cliente ele percebe que ele tem algo diferencial e ele fica surfando naquilo, só que ele não percebe que aquele diferencial um dia vai se tornar básico. E com o tempo ele vai ter que novamente estudar essa experiência do cliente. Você percebe muita gente ali ficando muito preso no diferencial e não percebe quando isso vira básico? Sem dúvida. Normalmente, aliás, isso é que acontece. Você faz um grande esforço e na hora errada, porque quando é que você pensa na experiência do cliente? Quando é que normalmente você faz uma pesquisa de satisfação mais intensa? Eu falo, preciso entender meu cliente. Quando eles estão indo embora. Quando está tudo bem, você não se mexe. Eu tive um chefe que ele dizia o seguinte, toda vez que alguém fala dentro de casa, a gente precisa cortar as despesas porque a coisa está feia, é tarde demais. Porque quando você vai cortar a despesa é porque você já está no buraco. Se você só olha quando você acha que precisa, você normalmente vai achar quando as coisas estão indo mal. É muito difícil ter uma empresa que faz estudos pontuais a cada 3, 4 anos, independente do que esteja acontecendo. E é por isso que tem que ser frequente. É por isso que tem que ser um processo constante. Porque eu estou sempre melhorando e eu nunca vou chegar nesse momento. Eu nunca vou deixar de entregar alguma coisa nova ou de melhorar a experiência, porque eu estou o tempo todo pensando nisso. Então, se todo dia você olha o que acontece na sua academia, você acompanha o movimento na piscina, você escuta
Você vai antecipar o que acontece. Você vai ligar isso com as tendências que a gente falou e disse, opa, eu estou sentindo, estou percebendo que isso aqui não está legal, eu vi aquele negócio, eu posso aplicar, e vai fazer e entender o que acontece, mas com a piscina cheia. Não, com a piscina vazia. Tem algumas pessoas aí do outro lado fazendo o básico, achando que está fazendo o diferencial. Então faz um olhar aí para dentro e tenta perceber o que o cliente está precisando aí do outro lado. E a gente falou na entrevista anterior muito sobre a importância da personalização. Se você não acompanhou, corre lá, eu vou deixar o card no final para vocês acessarem. Mas qual é o papel agora da tecnologia ou até mesmo da inteligência artificial que veio com muita força, tem na criação aí de experiências personalizadas? Vou separar minha resposta em dois. Vamos falar primeiro de tecnologia, depois de inteligência artificial. Embora elas sejam irmãs, são irmãs que a gente tem que tratar com olhares diferentes. Tecnologia é o que permite você ganhar escala. Não tem discussão. Eu não consigo atender mais gente, atender melhor, se eu não usar a tecnologia. Né? Não estou tirando aqui o mérito da atenção individual, da aula individual, do cuidado individual. Mas eu só consigo multiplicar a minha capacidade se eu usar a tecnologia. Então, se eu estou acompanhando um aluno, eu consigo ficar 100% do tempo de olho nele. Se eu tenho 2, 50%. Como é que eu melhoro isso? Usando tecnologia, usando aplicativos, usando monitores, usando câmeras, diferentes materiais que possam fazer com que eles, embora tenham 50% do tempo de atenção, imaginem que eles têm 100%. Né? Vou dar um exemplo recente que eu conheci de um aplicativo para tênis. Vou sair aqui um pouco do nosso negócio, mas ficando no esporte, que é feito, ele tem uma câmera para você colocar na rede e ele filma todo o movimento do aluno. E aí ele compara o movimento do aluno com o movimento perfeito, ou seja, né, eu vou bater a bola, eu tenho que vir lá de trás com o braço, eu tenho que finalizar o movimento. E aí ele põe o percentual de vezes que o aluno completou o movimento, onde em média ele parou, onde em média ele começou, se ele estava virado para o lado certo, se ele não estava, porque ele mapeia ali a figura e faz um exercício simples. Um professor que use este aplicativo vai ter muito mais capacidade de corrigir corretamente o seu aluno do que aquele que está só no olho. E se eu faço uma aula com 4 alunos, por exemplo, que é a média numa aula de tênis, eu não consigo olhar esses detalhes dos 4, mas eu posso sair da aula, olhar esse material e na aula seguinte dizer, André, você precisa corrigir aqui, ó, dá uma olhadinha no vídeo como você está mais torto. Paula, levanta mais a mão porque teu golpe está baixo, por isso que está saindo errado. E aprimora a tua oferta. Então, tecnologia é essencial para isso e é essencial para se comunicar com os clientes hoje. Não tem como falar com o cliente sem usar a tecnologia. Eu não gosto, começa a gostar. Não tem outra solução. Tá? Então, estou falando de tecnologia aplicada a negócios. Obviamente, tem muita coisa em tecnologia de materiais de apoio, do próprio material que você usa, de reforços, de estímulos, que aí são produtos específicos. Você conhece isso muito melhor do que eu, ajuda a desenvolver algumas coisas. Então, isso também acontece. Né? Mas hoje estamos falando aqui do lado de negócio. O outro, Renato, que é especialista, não vou me meter. Máximo da tecnologia, uso de inteligência artificial. Uso de inteligência artificial não é nem mais tendência, é realidade, está em tudo que é lugar. Agora, vamos desmistificar uma coisa. Inteligência artificial existe há mais de 50 anos. Você convive com inteligência artificial há muito tempo, você só não sabe. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente está vendo aqui é uma nova geração de ferramentas de inteligência artificial que pensam mais como um ser humano. Mas, para quem tem mais idade como eu, lá em 1986, quando o Deep Blue da IBM ganhou do Garry Kasparov uma partida de xadrez, era inteligência artificial. Né? Dizem, por exemplo, que o jogo mais difícil no mundo é um jogo chamado Go, que é um jogo onde você... É praticamente uma briga de territórios, é um jogo clássico da Ásia. E se dizia que era a última fronteira da inteligência artificial. Já fizeram um computador que não só ganhou do maior jogador de Go vivo, como um dia eles apagaram todas as jogadas que eles tinham ensinado para o computador e disseram, este é o jogo
Descobre como jogar. E ele descobriu, começou a jogar contra ele mesmo, começou a criar técnicas e estratégias dele mesmo, e sem uma jogada alimentada por um humano, ganhou de todos os grandes mestres de Go. Então, assim, a gente só está num outro patamar em relação a um computador de 50 anos atrás. Tenho 2 grupos de uso. Primeiro são ferramentas do dia a dia. Então, use inteligência artificial para facilitar a sua vida. Nem todo mundo escreve bem, mas gostaria de escrever e-mails ou mensagens para os seus clientes. Nem todo mundo escreve bem, mas precisa ter posts no LinkedIn, ou no TikTok, ou no Instagram, no YouTube, onde quer que o seu cliente esteja. Use para escrever. Cuidado, as pessoas começam a perceber que é um texto feito pela inteligência artificial. Eu, por exemplo, quando eu tenho uma ideia que eu desenvolvi, mas ainda não estou satisfeito, eu às vezes jogo para ele, né, para a inteligência artificial, para o ChatGPT, que é o mais conhecido, vamos falar aqui um pouco de nomes, e peço para ele, o que você falaria sobre esse tema? Ele me devolve e eu escrevo. Tem um colega, por exemplo, que toda vez que ele precisa mandar uma carta mais dura, mas não quer chamar um advogado, ele escreve a carta do jeito dele, e aí manda para uma inteligência artificial e fala, escreve como se fosse um advogado falando. E aí vem uma carta toda bonitinha que ele usa para mandar para as pessoas. Então, esse tipo de coisa, você pode usar a inteligência artificial. Preciso ter imagens. A gente sabe que uma dificuldade quando eu faço materiais, o esporte, a natação é muito visual. É muito difícil vender natação só com texto. Mas eu tenho que pôr modelo, eu vou pagar, Não, hoje tem aplicativos que fazem imagens absolutamente boas e que você pode usar. Só toma cuidado, porque no fim o seu negócio, a sua academia, a sua piscina não é aquela que está lá. Então as pessoas muitas vezes fazem isso, olha que bonito aqui numa piscina, tal, aquele super ambiente. O que acontece? Quando o cara chega na sua academia, fala, cadê aquele negócio que eu vi lá? Então, posso usar muito para processos operacionais. Uma coisa que se fala bastante em termos de futuro, inteligência artificial vai substituir as pessoas. Hoje, a leitura de tendência é um pouco diferente. Esse era o discurso apocalíptico de 2023, começo de 2024. Todo mundo vai ficar desempregado, morando na rua e as máquinas vão dominar o mundo. Não vão. Não vão. Elas vão substituir funções operacionais e repetitivas. Para nossa sorte, já que a gente está aqui falando de natação, ensinar natação ou melhorar a condição física das pessoas dentro de uma piscina não é uma tarefa repetitiva e operacional. Portanto, ela não vai ser substituída pela inteligência artificial. Mas ela pode me ajudar. Eu não conheço exercícios para uma determinada situação, ou eu quero fazer alguma coisa diferente, eu consigo alimentá-la com o que eu faço e dizer, me sugere um exercício diferente, me sugere uma outra prática que eu possa fazer. Considerando que eu tenho isto e este espaço, me dê ideias com o seu banco de conhecimento de atividades diferentes que eu posso fazer com bebês numa piscina. Então, eu posso usá-la ao meu favor. O cuidado é esse, ela nunca vai substituir o teu olhar. E aí eu vou conectar tanto com o que a gente falou no outro episódio, quanto com o jeito como a gente começou hoje. Ela vai te sugerir uma coisa que ela sugeriria para qualquer pessoa que fizesse esta pergunta. Mas os seus clientes só você conhece. Sim. Ela não conhece. Não vai te substituir, mas se você não tem um diferencial, você vai ficar para trás. Então, eu tenho um exemplo aí da minha filha, ela rompeu o ligamento há pouco tempo, ela mora em Campinas, faz Unicamp, e ela veio para São Paulo nas férias e ela foi treinar. E acabou o treino dela, eu falei, Helena, qual foi o treino que o professor te deu? Queria ver se tá legal, não sei o quê. Ela não conversei com o professor. Eu falei, como não, Helena? Eu peguei o que a fisioterapeuta me deu de treino, eu joguei pro ChatGPT e mandei ela adaptar para musculação e fortalecer. Eu falei, mas você sabia os exercícios? Ela, não, que eu não sabia, eu pedi para criar um link do YouTube para eu assistir. Isso. E ela, então, se o professor não tem o diferencial dele, ele vai ser substituído. Então, a importância desse, a gente comentou aí, do diferencial. Mas, André, para quem quiser saber mais sobre o assunto, quem quer saber um pouco mais aí sobre essa experiência do cliente, quais são essas novas tendências, aonde te acha? Bom, eu posso ser encontrado facilmente tanto no LinkedIn quanto no Instagram, ACR Veloso ou André Veloso. E ali tem diversos artigos, diversos materiais que falam tanto sobre a experiência do cliente quanto sobre uso de tecnologia ou sobre formas diferentes de promover o seu negócio.
Acho que o mais importante é pense como você pode usar isso, mais até do que falar aqui daquilo que eu posso fazer para você. Entenda como estas coisas podem ajudar o seu negócio, lembrando que o teu conhecimento técnico histórico vai sempre fazer diferença. Então, vamos pegar o exemplo da tua filha. Você não quer ser substituído por uma ferramenta como essa? Pensa como você passaria os exercícios da fisioterapia para que ela, de alguma forma, precisasse ou quisesse o teu apoio. Este é o segredo da gente falar de uso de tendência. Tendência a usar inteligência artificial? Começa a usar. Se você não usa ainda, termina esse episódio, abre o seu computador, entra no chat GPT e faz uma pergunta. Entra nos aplicativos de imagem, como o Adobe Firefly, que é grátis, e manda criar uma imagem, descobre o que acontece. Entra num aplicativo de apresentação, conta para ele a história da tua academia e fala, apresenta em 4 slides para um novo cliente. Porque senão, você pode estar nesse lugar que a fisioterapeuta da sua filha ficou. Então, queria agradecer muito, André, pela sua presença, agradecer também os nossos parceiros, a Flote, a plataforma Educar, o aplicativo da Centrack, a Sobrasa e a Manta, nova metodologia no mercado, e agradecer você que está aí do outro lado, acompanhou a gente, compartilha essa entrevista, tenho certeza que alguém precisa saber dela, ativa a notificação e, claro, segue o nosso canal. André, mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado a vocês aí do outro lado, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu mando para o André e até a próxima entrevista.